queridas. Vamos começar a nossa jornada de hoje falando de um tema muito caro, muito querido a nós, que é a vida dessa mulher, lá de Provérbios, capítulo 31. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque eu vou precisar que vocês leiam alguns trechos para mim. E eu queria começar mostrando para vocês a importância do casamento que é descrito aqui. Porque você percebe que esse trecho ele não está falando só da mulher. Toca nos filhos, toca no marido, está falando da vida familiar, né? É um trecho tão conhecido de todas nós. Ele está falando da vida de uma família. E provavelmente essa mulher não é uma vizinha, né? Não é alguém que existiu como Jó, ou como Ló, ou como Moisés. Mas aqui está falando de uma mulher que todas nós devemos ser. Esse aqui é um exemplo. Não é como quando as pessoas leem, por exemplo, as bem-aventuranças, né? Então, eu sou manso, você é humilde, a outra é a que chora pelos seus pecados. Não. Ali é um retrato de quem é um filho de Deus. Ou como no texto que fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é para você ter mansidão, a outra ter domínio próprio, a outra bondade. Não. É um fruto que todo crente deve ter. Então, esse retrato que a gente tem aqui, não é que você vai escolher uma parte dela para você ser. É um retrato da mulher cristã. Então, tenha isso em sua mente. E tenha isso em sua mente, como eu disse, que isso é um retrato de um casamento. E aí você vai perceber o papel que o casamento tem nas Escrituras. É uma coisa impressionante. A Bíblia começa com um casamento, Deus trazendo a noiva para Adão, né? E a Bíblia termina com um casamento, que é o casamento de Cristo com a sua igreja, com a sua noiva. E o tempo todo a Bíblia vai falar sobre isso, sobre vida familiar, sobre casamento, sobre criação de filhos, o tempo todo, o tempo todo. A religião cristã é a religião da família. Ponto. Então, tenha isso em mente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero fazer algumas comparações aqui, vocês vão ter paciência comigo hoje, é de manhã, então vamos botar essa cabeça para funcionar, tá todo mundo com a cabeça, mesmo que acordou 3 horas da manhã, tá com a cabeça aí, né? Vamos pensar, eu quero que vocês entendam a profundidade desse texto. E eu quero mostrar para vocês como é a estrutura de um poema hebraico mostrado aqui em Provérbios. Você sabe que Provérbios é um livro poético, né? E tudo na escritura importa. Lembra disso, eu gosto muito de dizer, meninas, a Bíblia não é um livro de historinhas para você contar para o seu filho na hora de dormir. A Bíblia é a revelação de quem Deus é e do que Ele espera de nós, de todo homem. Então, as vírgulas importam, a tradução de cada palavra importa. As histórias importam. As histórias não são histórias contadas, mas tem teologia por trás de cada história contada. Tudo importa quando se trata de escritura. A escritura é a revelação do próprio Deus, né? Então, tenha isso em mente. E eu quero te mostrar a estrutura desse poema para você entender com profundidade. Já vou dar para você que está anotando um endereço no YouTube. Você vai colocar assim, a Igreja Virtuosa, Pastor Paulo Brasil. A Igreja Virtuosa. Não deixem de assistir essa pregação. A Igreja Virtuosa, Pastor Paulo Brasil. Foi da palestra dele, da pregação dele, que eu tirei o que eu vou dizer aqui para vocês. E quando ele estava pregando, eu estava presente. E enquanto ele pregava, eu só ficava assim, meu Deus, como eu vou conseguir transmitir isso? Eu não tenho capacidade para isso. Porque foi de uma profundidade tão grande. Então, eu vou tentar mostrar para vocês o que ele mostrou ali, mas depois vocês vão para o vídeo, que vocês vão entender bem. O que a gente vai precisar entender é que ali são os pais demonstrando para o filho o tipo de esposa que ele deveria buscar para se casar.
Ele está falando de que tipo de mulher é a mulher que teme ao Senhor, que agrada ao Senhor e que esse filho deveria buscar. Isso já nos traz à mente, viu, mães de pequenos aí, mães de crianças, que biblicamente falando são os pais que conduzem os filhos ao casamento, viu? Esse negócio de que eu olhei, me apaixonei, um dia conto para o meu pai que vão me casar, não existe no meio cristão. São os pais que ajudam a procurar, a buscar o cônjuge, né? O passo mais importante da vida dos nossos filhos depois da conversão. Então, é isso que esses pais estão fazendo. Estão dizendo para o filho, filho, olha aqui, o tipo de mulher que agrada ao Senhor. O tipo de família que vocês devem ser. Então, esse é o primeiro ensino. O segundo ensino é, toda vez que você vir casamento na Bíblia, está falando, em primeiro lugar, do casamento perfeito, do grande casamento. Cristo e a igreja. Tá? Não é sobre nós. Não é sobre você e o amor da sua vida. Não é sobre um filme filmado em Hollywood, né, com cavalos brancos, corações pulando para todos os lados. Não é sobre isso. Toda vez que se fala em casamento, está falando de Cristo e a sua igreja. E a gente tem que ter olhos abertos para isso. Por que eu vou te mostrar isso? Porque nós vamos descobrir qual é o centro desse poema. Eu quero ensinar vocês, quero que você abra a sua Bíblia e você vai ter que fazer um jogo muito rápido aí de leitura dos versículos, que eu não vou poder gastar esse tempo com vocês, mas depois vocês assistam a palestra, para vocês poderem entender. Em primeiro lugar, os versos ali em Provérbios 31, a partir do verso 10, são um acróstico. Cada verso começando com a letra seguinte do alfabeto hebraico, de A a Z. E o que isso significa? Isso mostra a plenitude e a completude do relacionamento descrito ali, de um marido com sua mulher e mais, de Cristo com a sua igreja. Tá? Então, ser escrito em acróstico significa isso. Agora, a estrutura do poema também vai mostrar algo de suma importância. A estrutura desse poema é uma estrutura quiasmática, é um quiasmo. Não sei se vocês já ouviram falar isso. O quiasmo é o seguinte, é uma poesia hebraica em X. Imagine um X. E aí você vai pegar a primeira ideia que é exposta e o autor vai retomar essa ideia aqui no final. Depois ele vai mostrar outra ideia e vai retomar aqui no final. Outra ideia e vai como um reforço. Mas, finalmente, nós vamos chegar no ponto central desse X. E esse ponto central é o que mais importa. É a principal mensagem daquele poema. Então, abre aí tua Bíblia comigo e vamos ver. Em primeiro lugar, vamos ver lá, a informação sendo dada no começo e retomada no final. Olha para mim, o verso 10, e depois você olha o verso 30 e 31. Nesses dois textos, no verso 10 e no 30 e 31, está sendo descrito o alto valor da esposa. Certo? Depois, nos versos 11 e 12, e lá embaixo, no 28 e 29, o que está sendo mostrado são os benefícios ao marido e depois, lá no fim, os benefícios à esposa. Certo? Acompanha aí. No verso 13 e 19, e depois no verso 27, vai ser demonstrado essa mulher trabalhando com as suas próprias mãos. Depois no verso 20 e no verso 26, né, tá vendo que está se aproximando. 20 e 26, o texto vai falar sobre a bondade dessa mulher. No verso 21 e 25b, vai mostrar que ela não tem temor e não tem preocupação. E no verso 21b e 24 e 25a, vai falar que essa mulher veste a sua casa e veste a si mesma. Qual versículo que faltou? 23. O que está escrito no versículo 23? Seu marido é estimado entre os juízes. Qual é o centro do poema? O marido. Qual é o centro da vida da mulher virtuosa? O marido. Qual é o centro da igreja? Cristo. O marido perfeito. Isso importa para tudo que vai ser dito sobre ela. Por que eu gosto de começar assim?
Porque tem muita gente que tem visões equivocadas a respeito da mulher de Provérbios 31. Eu já ouvi várias vezes que a mulher de Provérbios 31 era uma grande empresária. Bobagem, nem tinha isso naquele tempo. Essa mulher vivia em torno e em função da sua família. A gente vai ver isso no decorrer do texto. Mas quem era essa mulher? Tem um comentarista que fala assim, a mulher aqui retratada é uma dama de certa posição, porque ela tinha servas, né? E naquele tempo quem tinha servas era alguém que tinha muita condição. E ela tinha dinheiro para investir. Só que essa mulher, ela não tratava as suas vantagens como um meio para satisfazer as suas próprias vontades, mas como o alargamento das suas responsabilidades. E trabalhava incansavelmente para cumprir as suas responsabilidades. Você vai perceber que todas as atividades dessa mulher estão ligadas à sua família. Ela não era aquela mulher que delegava para as suas servas e se ausentava de casa. Mas ela estava ali junto. Ela sabia dar as ordens. Ela levantava cedo para dar ordens às suas servas. E ela estava ali. Ela também era uma mulher, não era aquela estereotipada como o movimento feminista fez. O que o movimento feminista fez com aquilo que a Bíblia diz sobre a mulher? Mentiu. Como todo movimento de esquerda mente. Mentiu. E jogou uns contra os outros, né? Então, ela não era aquela mulher que o movimento feminista diz que a mulher submissa é assim, né? Como é que é a mulher submissa na cabeça do mundo, influenciado pelo feminismo? O que é uma mulher submissa na cabeça deles? Burra, calada, capacho, que tem que abaixar a cabeça para tudo que o marido fala, que não pode dar opinião e que não tem valor. Não podia ter nada mais diferente do que a Bíblia fala sobre o relacionamento de um homem com uma mulher. Próxima vez que vocês me chamarem, me chama para falar sobre submissão. Não tem nada mais diferente, tá? Então não tem nada a ver com isso. Essa mulher, ela representa o padrão de Deus. O texto vai equiparar essa mulher valiosa a um tesouro. Ela é preciosa, diz certo autor, porque ela usa a sua força, a sua capacidade, a sua sabedoria, o seu valor inteira e altruisticamente para os outros. Uma esposa assim é uma dádiva de Deus e deve ser buscada pela oração. Então, você que tem filhos, se não começou ainda a orar, está atrasada. Desde que o seu filho está na sua barriga, ou antes dele estar na sua barriga, é sempre tempo de começar a orar pedindo ao Senhor que dê a ele uma serva de Deus e que dê a ela um servo de Deus para se casarem. Em Provérbios 19:4 vai trazer essa ideia para nós. O texto diz assim, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, a esposa prudente é um presente que o Senhor vai dar para os seus filhos. E um marido, né, igualmente, né, um bom chefe, um bom líder da família, um homem que leve a sua esposa aos pés de Cristo, é um presente que o Senhor dá. O puritano Matthew Henry, comentando esse texto, dá uma ideia do motivo por trás da preocupação de que a mulher temente a Deus cumpra a sua função. Ele diz assim, o fato de que as mães sejam sábias e boas contribui para a promoção da religião nas famílias e a sua transmissão à posteridade. A gente vai falar disso na próxima palestra um pouquinho. Está muito nas mãos da mãe a transmissão do evangelho para a próxima geração, porque é ela que tem mais tempo com os filhos. O texto aqui vai enaltecer uma mulher que teme ao Senhor, enumerando qualidades dela. E as qualidades dela não eram qualidades externas. Lava uma boa louça, limpa um banheiro como ninguém. Também, pode ser. Mas está enaltecendo qualidades como sabedoria, riqueza, compaixão, generosidade, destemor quanto ao dia de amanhã. Alguns comentaristas descrevem esse texto como uma poesia heróica de Israel, como se estivesse detalhando um triunfo militar.
tamanha a importância do papel dessa mulher. Isso era completamente estranho à literatura da época do Antigo Oriente Próximo, que costumava enaltecer as mulheres apenas por seus atributos físicos e sensuais. Nada diferente de hoje, né? Então, essa mulher é aquela que, de modo sutil e indireto, o poema vai nos mostrar que o ideal intelectual do helenismo é criticado. Por quê? O ideal intelectual do helenismo era a perfeição aqui, ó, no mundo das ideias. Mas o triunfo tem por objetivo louvar uma sabedoria não teórica, arraigada no temor do Senhor. É isso que essa mulher vai nos mostrar. Então, em resumo, a pessoa buscada aqui nesse poema é uma mulher de força. Mulher virtuosa significa exatamente mulher de força. Lindo significado, né? E aí, a lista de atividades abnegadas dessa mulher a favor dos outros vai exemplificar o temor do Senhor na vida dela. Porque ela está trabalhando o tempo todo para servir. E nós vamos olhar agora, a partir de agora, quase verso a verso, o trabalho que essa mulher executa. Primeiro lugar, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Aí está se fazendo alusão à sabedoria dela. Essa mulher é a personificação da sabedoria. E quando a gente fala em sabedoria, a gente não está falando em inteligência. A gente não está falando de informação. Quando a gente está falando de sabedoria, a gente está falando de temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. No verso 11, nós vemos também um trecho muito interessante, quando diz: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. A mulher virtuosa é uma mulher que tem a confiança do seu marido em si. Sabe por quê? Porque ela ama seu marido de muitas maneiras práticas. A gente precisa esquecer o mal que Hollywood fez na cabeça da gente, gente. Amor bíblico não tem nada a ver com borboletas no estômago. Amor bíblico não tem nada a ver com coração acelerado. Nem com paixão inebriante. Amor bíblico tem a ver com ação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ação. Então, o amor bíblico não é o amor retratado nos filmes. Como é o amor retratado nos filmes? É alguma coisa que arrebata o coração. Né? E hoje é o que a gente mais ouve. Se não te arrebata mais o coração, não vale a pena. Não é? Eu não amo mais. Mas o amor bíblico é sacrificial. O amor bíblico é reconhecido pelo sacrifício. E a maior demonstração disso é o próprio Cristo, né? Que se fez homem e amou até a morte, e morte de cruz. Esse é o exemplo de amor. Né? Então, essa mulher, ela verdadeiramente ela ama o seu marido. Como? Deixando bilhetinhos no espelho do banheiro com um beijo de batom. Também. Mas cumprindo as tarefas que Deus deu a ela para cumprir e para cuidar da sua família. Matthew Henry diz assim sobre esse versículo: o marido confia na fidelidade dessa esposa aos seus interesses e que ela jamais irá trair os seus conselhos, nem terá nenhum interesse diferente da família. Então, quando fala que o coração desse marido confia nela, é porque eles estão ligados. É porque ele pode contar com essa mulher. Quando ele se ausenta de casa para atender aos interesses do público, ele pode confiar nela para ordenar os seus negócios em casa tão bem como se ele mesmo estivesse ali. Porque eles estão unidos. Então ele confia nela.
E isso é para nós uma incrível descrição de como nós, casados, deveríamos ser, tendo sempre as mesmas disposições, os mesmos planos, os mesmos sonhos, né? Essa mulher virtuosa, ela era uma auxiliadora idônea, capacitada, abalizada para continuar o trabalho a que o seu marido se propôs. Quando Deus cria a mulher como auxiliadora idônea, é uma descrição incrível, né? Primeiro que Deus faz com que o homem veja que para ele não tinha igual. Porque Deus tinha criado os seres angelicais, Deus tinha criado os seres animais. Adão chama para dar nome um por um, né? Aí vem lá a dona girafa e seu girafo, né? O patinho e a patinha. E ele vai dando nome. Didático. Eu brinco com as pessoas que dizem que coach é uma grande novidade, né? Que inventam uma demanda para poder vender a solução. Foi o que Deus fez. Não tem nenhuma ideia brilhante aí. Deus criou uma demanda e mostrou, agora que você entendeu o que você precisa, eu vou te dar. E aí ele dá uma mulher retirada do seu lado, né? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então eles são um só. No verso 12, o texto vai dizer, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Bruce Waltke, comentando esse texto, diz assim, o coração do marido confia nela por esses motivos, 2 motivos. Primeiro, pelo que ela faz. O que ela faz? Bem e não mal. E pela duração desse bem. Qual é a duração desse bem? Todos os dias da sua vida. Esta descrição demonstra que ela cumpre os seus deveres de esposa, mãe e dona de casa de forma cuidadosa e incansável, diz Bruce Waltke. Todos os dias de sua vida significa que em cada ponto da linha contínua da vida dessa mulher com seu marido, ela nunca falha. O seu compromisso com o bem-estar do marido é verdadeiro e não falso, constante e não temperamental, confiável e não instável. Isso significa dizer que a mulher virtuosa, ela não se guia por seus sentimentos voláteis, nem pelo seu humor, nem pelos seus hormônios. Hormônio é uma loucura, né, gente? Você olha para o homem é assim, ó. Aí você olha para a gente, é puberdade, TPM de novo, gravidez, puerpério, gravidez, puerpério, TPM, gravidez, puerpério. Menopausa! Quando a gente chega na menopausa, a gente pensa, acabou. Não, querida, tem mais surpresinha para você. Uma bomba! A menopausa. O que o texto está dizendo aqui é que essas variações do nosso humor ou do nosso estado de espírito não são desculpas para não fazermos bem ao nosso marido. Você quer ver uma coisa que eu odiava, mas meu marido nunca aprendeu. A gente ficava com TPM, e aí depois, 2, 3 dias depois, quando menstruava, aí ele sempre dizia, sabia. Ou então, quando a gente estava ali naquele pega para capar, ele dizia, tu vai menstruar em 2 dias. Até que eu aprendi a me conhecer. E eu não fiquei mais brava. Eu falava, é isso mesmo. Eu não vou discutir, vou deixar para discutir daqui 1 semana. Vou anotar aqui no meu caderninho. Daqui 1 semana a gente discute sobre isso. Aí o que acontecia na semana seguinte? Eu tinha esquecido, eu tinha passado. Eu olhava aquele problema e falava, oxe, que bobagem. Vou brigar por causa disso, né? Então, essa mulher, ela cuidava bem do marido e da família, porque esse era o seu compromisso. Esta é uma preocupação constante e duradoura que não está ligada apenas ao começo da vida conjugal. Quando os sonhos e promessas, né, estão ali lindos no dia das núpcias, né? Quantas solteiras a gente tem aqui? Levanta a mão para eu ver. Algumas. Vou contar um segredo para você. Toda vez que meu marido faz um casamento, meu marido é pastor, né? Então ele vai fazer um casamento
Eu estou sempre ali assistindo, e aí eu sempre vejo aquela noiva linda, jovem. Linda, toda jovem é linda, né? Depois os anos vão passando, a coisa vai ficando difícil, mas com 20 anos todo mundo é linda, né? Então, eu vejo aquela noiva andando, aquele noivo chorando enquanto a noiva entra, e eles ali se olhando, meu marido pregando, e eles nem aí porque o meu marido está falando, porque eles estão ali, ó, vivendo aquele sonho. E toda vez que eu vejo essa cena, eu olho para eles e eu penso, tadinhos, não é? Que ilusão. Eles acham que é filme. Eles acham que as letrinhas vão começar a subir depois da festa. Porque nos filmes são assim, né? Termina no auge do amor. Ninguém faz filme de puerpério. Ninguém faz filme de marido desempregado, né? Não tem isso. Então, eles não têm ideia, e muito culpa disso é nossa, mães, que não preparamos os nossos filhos para o que é o casamento. Porque o casamento é uma guerra. Uma boa guerra. Mas o casamento é uma guerra. Coloca duas pessoas formadas em famílias diferentes, com pensamentos diferentes sobre várias coisas, e dois pecadores, coloca dentro de uma casa, fecha a porta e vai embora. É bomba. É bomba. Então, nós não temos preparado os nossos jovens para o que é o casamento. A gente não tem preparado os nossos jovens para ceder vontades. A gente não tem preparado os nossos meninos para serem bons líderes no lar. Não temos preparado as nossas meninas para serem auxiliadoras idôneas. E mesmo quando a gente prepara, ainda assim é difícil, por causa do nosso próprio pecado, né? São dois pecadores tentando se ajustar. Então, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, significa que não é só enquanto o coração dispara. Né? Eu brinco com as meninas lá da igreja que eu vou fazer agora, esse ano, 35 anos de casado. Você imagina que cada vez nesses 35 anos que eu visse o Oreb, meu coração disparasse, eu já estava morta. Já estava morta, né? Então dispara só nos primeiros 6 meses de casado, depois não dispara mais, né? Mas o meu interesse pelo bem dele deve ir além desse período. O cuidado dessa mulher para com ele se dá também em meio às dificuldades da vida, aos desânimos, às tragédias, e até mesmo quando ele peca contra ela. O amor dessa mulher e o cuidado dessa mulher pelo seu marido não é uma retribuição à maneira como ele a trata. Então, me tratou bem, eu trato bem, não me tratou bem, agora me aguenta. Não é assim. Mas é uma resolução resignada de fazer bem a ele, independente da circunstância ou do tempo passado. É um cuidado perene, é um cuidado duradouro. A vida desta mulher está centrada no seu marido. Versos 13 a 15. O texto diz assim: busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Lembra que a gente falou ontem? Como a vida de dona de casa hoje é fácil? Ninguém aí nunca foi buscar lã e linho para tecer uma roupa. Tu vai na Riachuelo, né? Vai na C&A, compra pela internet. Essa mulher não. Ela trabalha sacrifício. Não estou falando que vocês têm que tecer, não, tá, gente? Capta a mensagem, pelo amor de Deus, né? Depois vai dizer que a louca da Simone falou que é proibido comprar roupa, que tem que tecer, né? Mas essa mulher é uma mulher que trabalha sacrificialmente e alegremente, administrando os recursos da casa, para que cada membro da família tenha exatamente o que precisa. É o que o verso 27 diz, né? Ela atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Ela é uma mulher que trabalha muito. Ela não é uma mulher preguiçosa que fica em casa sem fazer nada. Ela é uma mulher perspicaz, inteligente no gerenciamento da grande empresa que se chama família. É uma grande empresa que necessita de muitas habilidades. Muitas habilidades. Você que é esposa, você que é mãe, você tem que ser
tarefas, né? Você é cozinheira, você é lavadeira, você é passadeira, você é motorista, você é juíza, advogada, médica, enfermeira, né? A gente exerce um pouquinho de cada profissão naquela lida. E é dela que vem o suporte para que cada um da família continue a desenvolver as suas próprias tarefas. É ela que faz a roda girar. A família é uma engrenagem. Lembrando disso, eu lembro de quando eu estava com meus filhos ainda na adolescência, meus 4 filhos, depois eu vou mostrar a foto deles para vocês. E encontrei com uma amiga na rua e ela disse para mim: e aí, como vocês estão? Eu disse: estamos bem. Como é que está o Oreb? O Oreb está bem, tá estudando, terminando o mestrado dele, a congregação tá andando bem, está crescendo. Ah, que bênção. E o Lucas? Ah, o Lucas passou para a faculdade. Ah, que legal. E Israel está fazendo curso preparatório para não sei o quê. Foi perguntando de cada um. E depois ela perguntou assim para mim: e você, amiga? E os seus sonhos? Eu falei: menina, não tem tempo de sonhar, não, amada. Para essa roda girar, alguém tem que estar cozinhando, não é? Para essa roda girar, tem que ter roupa lavada e passada. Você acha que a roupa se lava sozinha? Não se lava, não é? Meu marido brinca comigo: tu reclama de lavar roupa, mas é a máquina que lava, né? Eu falei: mas quem separa e bota na corda sou eu, né? Não vai na corda sozinha, eu que boto, né? Mas a ideia era de que você proporcionar que as pessoas andassem não era andar também. Era um trabalho menor. Era um trabalho que não tinha importância. Isso é um pensamento feminista arraigado na gente. Essa mulher também examina uma propriedade e adquire, verso 16. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Esse verso nos mostra claramente que ela não é uma mulher bobinha, como aquela mulher criticada pelo movimento feminista, né? Bobinha, que não é inteligente. Não. Ela delega funções e ela cumpre funções importantes na família. Ela vai adquirir um terreno, porque o marido está lá nas portas da cidade, sentado com os anciãos da terra, provavelmente um juiz. Ele não tem tempo para isso. E é ela que vai resolver, porque ela é inteligente, ela é perspicaz, ela sabe negociar. Ela é hábil. E também planta uma vinha, né, com as rendas do seu trabalho, porque o que ela faz? Ela faz roupas para a família, aquilo que sobra ela faz o quê? Vende para os mercadores. Gente, mulher sempre vendeu Avon e Jequiti. Sempre. Em todo o tempo da história, a mulher sempre fez alguma coisa para ganhar um dinheirinho. Isso é diferente de ser uma mulher casada, com filhos, e exercer uma carreira. Isso é diferente, ok? Porque uma carreira demanda quantas horas semanais? Quantas? 80? Teve uma mãe aqui que já me falou que era 80. Falei: meu Deus. Que seja 40. Quem está fazendo o que você devia estar fazendo? O trabalho da casa, você contrata uma empregada. Mas para o teu marido, tu vai contratar alguém também? Não, né? E para os teus filhos, tu vai contratar alguém também? Acho que não. Então entenda, não tem nada a ver com ganhar dinheiro. A mulher pode ganhar dinheiro. Depende quando, depende de que jeito e depende do que ela está largando para trás para ganhar esse dinheiro. Essa mulher, ela vai mostrar que todas as rendas dela, tudo dela era voltado para a sua família. Ela era uma mulher precavida, ela não era uma mulher consumista. O que ela fez com as rendas dela? Investiu em quê? Numa vinha. Ela não correu e foi para o shopping comprar bolsa cara. Ela reinvestiu. Isso demonstra que o seu pensamento, que a sua cabeça estava na sua família. Verso 17. Esse é um verso que eu amo. Cinge seus lombos de força e fortalece os braços. Essa mulher é uma mulher ativa.
Ela não é uma mulher fraca, mas é uma mulher forte e competente. E tem um autor que vai comentar esse texto de uma maneira impressionante. Ele vai dizer, depois eu vou ler direitinho para vocês o que ele fala, mas ele vai dizer que cingir os lombos de força significa: eu tenho algo muito difícil para fazer. O que eu faço? Vou sentar e vou chorar? Não. Ele fala, essa mulher é aquela mulher que se prepara mentalmente para o trabalho que está à sua frente. Se prepara espiritualmente para o trabalho que está à sua frente. E então ela consegue realizar o trabalho que está à sua frente. É por isso que quando você acorda num dia e você tem 1 milhão de pendências, não dormiu de noite porque o neném estava chorando, estava doente, tem conta para pagar, tem consulta no médico, tem almoço para fazer, o marido está trabalhando até tarde hoje. E quando você acorda, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Senhor, me dá graça para esse dia. Senhor, cinge os meus lombos com força. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós corremos o risco de passar o dia como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, sem ver sentido naquilo tudo. Se a gente não olhar para as tarefas que a gente executa no lar, com olhos de eternidade, vai parecer que a gente é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E a gente não vai ter forças para isso. Então, quando tiver, por exemplo, um dia de muito calor, não adianta você ficar assim, que calor. Ai, eu tô suando. Ai, eu tenho que fazer faxina hoje no calor. Ai, que calor. Não adianta, minha filha. Sua. Sua. Mete bronca, faz tua faxina, cozinha, pingando. Depois você toma banho e vai para o ar-condicionado. Não adianta quando você tem filhos pequenos, uma casa para cuidar, um marido para cuidar, você ficar, ai, que preguiça, ai, tem que fazer isso. Ai, agora eu tenho que fazer. Só faz. Você tem que fazer. Essa é a ideia de cinge seus lombos com força. Essa é a ideia. Você ter a noção de que você precisa disso. Você preparar o teu coração em comunhão com Deus para fazer isso. E então Ele vai te dar as condições de fazer o que você tem que fazer. A expressão idiomática cingir os lombos, diz Bruce Waltke, significa se preparar para algum tipo de ação heróica ou difícil. É uma ação heróica acordar para cuidar de 3 crianças. É uma ação heróica. Muitas mulheres que largaram a carreira para cuidar dos filhos já disseram para mim 1000 vezes o meu escritório. Eu quero voltar a trabalhar fora para poder descansar. A alegria da mãe é o banheiro, né? Deixa eu ir ao banheiro rapidinho, fazer um xixi, que eu vou sentar sem ouvir mãe. Então, a ideia de cingir os lombos é alguém se preparar para algum tipo de ação heróica. Preparada desse modo, tanto mental quanto espiritualmente, ela pode então fortalecer os seus braços, indicando que ela decide fortalecê-los. É uma ação intencional fortalecer os braços. E que ela tem a força e a resistência para completar a tarefa a qual ela se lançou depois de uma avaliação prudente. Então, essa é aquela mulher que busca forças onde não tem. Eu não sei quantas de vocês já passou dias assim, né? De olhar para o que tem à frente e dizer, eu não consigo sozinha. Eu não vou dar conta. Verso 18 e 19. Ela percebe que o seu ganho é bom. Sua lâmpada não se apaga de noite. Ela estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca. O seu ganho é bom significa dizer que tudo que ela faz tem bom resultado por causa da sua prudente administração. Ela percebe que ela pode fazer ela mesma coisas melhores e mais baratas do que ela pode comprar. Esse é um dos motivos pelos quais, quando você está criando filhos, né, e você para de ter 2 rendas na casa e passa a ter uma renda só, a gente pensa assim, como sobreviverei? Sobreviverá. Primeiro que é o Senhor quem dá.
E segundo, que quando uma mulher administra sabiamente o seu lar, muitas despesas caem, sabia? Quando uma mulher, por exemplo, tem tempo para cozinhar, para não gastar com iFood, economia é gigante. Quando uma mulher, por exemplo, deixa de ter que pagar pessoas para fazer coisas que ela poderia fazer, a economia também é gigante. É disso que ela está falando aqui. Ela trabalha até depois que a lâmpada se apaga. Essa é a ideia. A sua lâmpada não se apaga de noite, o seu ganho é bom. Ela era uma mulher que não dava a desculpa de que a lâmpada apagou, né? Anoiteceu, vamos dormir. Não, ela mantinha a sua lâmpada acesa. E tudo que ela faz é bem sucedido. A mulher virtuosa, diz Matthew Henry, ama o seu trabalho. Segura essa, meninas. Segura. A mulher virtuosa ama o seu trabalho mais do que o seu sossego ou o seu prazer. Os que têm uma família da qual cuidar não devem amar excessivamente a sua cama pela manhã. Ela se dedica às atividades que são apropriadas para ela. Não num trabalho acadêmico ou estadista ou de um agricultor, mas no trabalho típico das mulheres. E ela faz isso com toda a sua força e não brinca com a sua atividade, nem a desmerece. Matthew Henry, tá? Pré-movimento feminista. O movimento feminista começou em 1920. Matthew Henry, século 17. Então lá já se desmerecia o trabalho da mulher. Não é novidade o trabalho da mulher ser um trabalho desmerecido. Não pela Bíblia. Não pelo Criador, mas pelo mundo. A mulher virtuosa é aquela que trabalha sem parar. E eu vou ler para vocês um exemplo de um folhetinho que eu ganhei do meu pai uma vez, que ele ganhou no Dia das Mães, na entrada do mercado. E o folhetinho dizia assim: o pai e a mãe estavam assistindo televisão quando a mãe disse: estou cansada, já é tarde, vou me deitar. Foi à cozinha fazer um sanduíche para os meninos levarem para a escola, passou uma água nos copos que estavam em cima da pia, tirou a carne do freezer para o jantar do dia seguinte, encheu o açucareiro, colocou xícaras e talheres na mesa, deixou a cafeteira ligada para o dia seguinte, colocou ainda umas roupas na máquina para lavar, passou uma camisa ferro, pegou um botão que estava caindo, guardou umas peças do jogo que ficaram em cima da mesa, pôs a agenda de telefone no lugar. Regou as plantas, despejou o lixo, pendurou uma toalha para secar, bocejou, espreguiçou-se e foi para o quarto. Parou ainda na escrivaninha, escreveu um bilhete para a professora, deixou um envelope com dinheiro para a excursão do colégio no dia seguinte, apanhou um caderno que estava caído embaixo da cadeira, preparou um cartão de aniversário para uma amiga e fez uma pequena lista para o supermercado. Nessa altura, o pai disse lá da sala: pensei que você tinha ido dormir. Estou a caminho, disse ela. Pôs água na vasilha do cachorro, chamou o gato para dentro, certificou-se que as portas estavam fechadas, deu uma olhada no quarto das crianças, apagou a luz de um abajur, pendurou uma camisa, jogou umas meias no cesto de roupa suja e conversou um pouco com o filho mais velho, que ainda estava estudando. Já no quarto, acertou o despertador, preparou a roupa para o dia seguinte, arrumou os sapatos, depois lavou o rosto, passou creme, escovou os dentes e acertou uma unha partida. A essa altura, o pai desligou a televisão e disse: vou deitar. E foi. O que isso mostra para a gente? Que o campo de ação do homem é lá. O nosso campo de ação é cá. Que o campo de ação do homem tem uma dureza e uma severidade que o nosso não tem. O nosso não tem. Então, nós trabalhamos em esferas diferentes que se completam. Se você olhar para a nossa sociedade hoje, a gente inverteu isso, né? Ou estão todos fora e ninguém dentro, ou a mulher está fora e o homem está dentro. Lindo, né? Não, não é. É inversão de papéis. Não pode ter a bênção de Deus aquilo que é feito diferente do que Deus disse que deveria ser. E esse é o fruto que nós estamos colhendo do feminismo. Verso 20. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. A ideia aqui
é de que essa mulher ela não cuida apenas da sua família, mas ela cuida com bondade e compaixão de todos os que estão ao seu redor. O coração dessa mulher não está focado nas suas rendas, mas em como ela pode fazer para expandir a bondade dela através das suas rendas. E isso é uma lição muito grande para nós, porque nós vivemos num mundo, principalmente hoje, em que tudo é guiado pelo dinheiro. Eu digo principalmente hoje, porque hoje a gente tem acesso para saber o que os outros têm, porque a gente vê no Instagram, né? Aí a gente inveja o que os outros têm. E aí a gente quer ter o que os outros têm. E aí a gente vai forjar a nossa vida para que a gente tenha o que todo mundo diz que a gente tem que ter. Uma das coisas que eu mais ouço por aí. Você parou de ter filhos? Parei, porque a vida está cara. A vida está muito cara, não dá para ter mais de 2 filhos. Mas o que esses 2 filhos têm? Tudo e mais um pouco. Esses 2 filhos fazem inglês, judô, natação, balé, ópera, violino, acordeon. Tem que estudar na melhor escola da cidade. Precisa ter o melhor plano de saúde. Precisa se vestir de Carters. Né? Você precisa levar presentes bons para os aniversários. Não dá para manter. Mas do que uma criança realmente precisa? De uma mãe. Uma mãe presente, que a ame e que cuide dela e que forme a sua cosmovisão no Evangelho. A gente vai falar disso na próxima palestra. É tudo que uma criança precisa. É tudo que uma criança precisa. Gente, dinheiro se consegue ou não, agora ou mais tarde. Porque quem é o dono de todo o ouro e toda a prata? É Deus. Então, quando eu ouço uma mulher dizer para mim, eu não posso ter mais filhos porque a minha renda não deixa. Chega a me dar uma tristeza. Porque é você duvidar de Deus. Porque quem disse, crescei e multiplicai-vos, foi Deus. E essa lei não caiu, tá? Não valia só para o Éden, não. Quem diz lá no Salmo 127 que é feliz o homem que enche de filhos a sua aljava, é Deus. E Calvino, comentando esse texto, ele diz, não temam pelo futuro. Aquele que dá as bocas vai dar o alimento para as bocas. É ele que dá. Essa é outra palestra, tá? Anota aí. Essa ideia que a gente tem de contracepção, né, de eu controlo o tamanho da minha família, nós vamos nos planejar, isso se chama fruto do feminismo. Acabou de sair um livro muito bom, que eu tive a honra de fazer o prefácio, chamado... Esqueci. Obrigada. Fertilidade sob ataque. Vai falar sobre os mitos da contracepção, de Susana Marques. Leiam esse livro. Esse não é o assunto, gente, mas eu tenho a vontade de entrar nele, porque a gente está sendo enganada pelo movimento feminista. É um movimento feminista que quer que a gente tenha menos filho e que a gente não esteja em casa para cuidar desses filhos. Por quê? A gente vinha conversando hoje no carro sobre isso, né? O movimento marxista de mudança de costumes foi costurado lá atrás e eles vão bem devagarzinho até chegar no objetivo deles. A gente não vê isso, mas é isso que eles fazem. Vou fugir só um pouquinho do assunto, vocês me permitem? Um pouquinho só. E quando você... Tem um livro chamado Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Se você é mãe, você precisa ler esse livro. Quem controla a escola governa o mundo. E o autor desse livro, ele vai explicar como isso funcionou e tem funcionado até hoje e a gente não viu. Os crentes estão assim, ó, batendo palma e repetindo o que as feministas falam. No começo do movimento feminista, já na década de 20, não era pelo sufrágio. Não era pelo sufrágio só. Uma parte era.
Mas a grande maioria já pensava dessa. E nesse livro, Quem Controla a Escola Governa o Mundo, explica exatamente isso. Que a ideia era a seguinte: como é que nós podemos dominar as massas? Como é que nós podemos implantar aqui um governo ditatorial que controle as pessoas para só nós enriquecermos e eles trabalharem para nós? Como é que a gente faz isso? Não dá para fazer isso se existirem famílias cristãs e conservadoras ensinando suas crianças. Se existe uma mãe dentro de casa ensinando as verdades do evangelho para uma criança, a gente está perdido, a gente não vai conseguir os nossos intentos. Porque uma mãe cristã dentro de casa ensinando os seus filhos é muito poderoso. Porque vai formar uma pessoa que a gente não vai conseguir dominar, porque ela vai pensar. E o pensamento dela vai ter um viés. O viés judaico-cristão, que o mundo tanto odeia. Então, entenda que esse plano foi muito bem estruturado. O plano foi assim, ó: tira a mulher de dentro de casa. Convence a mulher a ter menos filhos ou a não ter nenhum. Joga essa mulher no mercado de trabalho. E o filho que ela tem, dá para o Estado cuidar. O Estado sabe mais. É o Estado que sabe o que os seus filhos devem aprender sobre sexualidade, sobre casamento, sobre dinheiro. Não é isso que a gente está vivendo hoje? Uma onda de pais conservadores que têm filhos esquerdistas. Por quê? Porque foram filhos que foram criados fora das asas dessa mãe. E quem formou a cosmovisão deles foi o Estado. Isso é uma loucura. E os crentes caíram. E os crentes foram junto. Então, as pessoas gostam de usar essa ideia, né, de que não ter filhos porque filho é muito caro. Lógico que filho é caro. Já viu o preço de fralda no mercado? É claro que é caro. Agora, você já viu alguma coisa que é eterna ser barata? A nossa salvação custou o sangue do próprio Deus. Nada que é eterno, nada que é precioso, nada que é de valor tem pouco custo, gente. É muito custo. Mas é um custo que o Senhor nos capacita a pagar. E é um custo que, ao fim, tem resultados que são resultados eternos. Então, essa mulher, ela não tinha o coração dela focado nas suas rendas, mas ela pensava: como essa renda pode se reverter em bem para os seus e para os outros? E eu vou falar uma coisa para você. Não tenha medo de formar sua família. Não tenha medo, porque Deus é fiel. A palavra de Deus diz que fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca. Porque o Senhor é quem supre. Então, quando a gente tem medo de que a nossa família não seja suprida, na verdade, nós estamos desconfiando de Deus. E esse é um pecado pelo qual nós precisamos nos arrepender. Esse foi um pecado que eu cometi. Porque eu tive só 4 filhos. E eu podia ter tido muito mais. Vocês sabem com quantos anos eu fiz ligadura? Com 27 anos. 27 anos. Podia ter mais uns 3, 4 bacuri atrás de mim até hoje. Mas por que não tive? Porque eu não tinha a mente que eu tenho hoje. Porque ninguém me disse isso, que era falta de fé. Ninguém disse, não. A Bíblia estava lá, né? A responsabilidade era minha. Mas a responsabilidade de vocês é muito maior do que a minha. Porque vocês têm mulheres mais velhas que dizem para vocês: não tenham medo. Não tenham medo. É Deus quem dá filhos. Não confie na sua capacidade reprodutiva. Porque eu conheço dezenas de mulheres que não têm problema nenhum. E o marido não tem problema nenhum. Mas nunca tiveram filhos. Porque é Deus quem dá. Né? A gente parece, o movimento feminista fez a gente pensar que a concepção, o fazer um ser humano é uma obra da nossa própria criação, né? Mas não é. Várias vezes, no episódio de Ana com Samuel, quando você vai lá para a história de Lia e Raquel, que Lia tinha filhos e Raquel não, e em vários outros textos você vai ler a Bíblia dizendo que Deus
concedeu que concebesse. Deus concedeu. A concepção é uma concessão de Deus. Não é uma moeda nossa. Mas vamos seguir. Esse assunto me empolga, desculpa. Verso 21. No tocante à casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Essa mulher era uma mulher que previa os perigos que a sua família sofreria e tomava atitudes anteriormente. Ela era precavida, ela trabalhava visando o futuro que viria. É isso que o texto está querendo dizer. Porque você pode falar assim, né? Bom, não teme a neve, pois todos estão vestidos de lã, né? Aqui vocês até podiam dizer isso, né? Porque aqui faz frio. Mas lá no Rio, esse verso não faz sentido nenhum. Não estou falando de lã, gente. Não estou falando de casaco, nem de inverno. Está falando de previdência. Está falando de uma mulher que previa o futuro. A gente pode dizer que essa é uma referência a qualquer tipo de precaução que essa mulher sabiamente tomava. Então, ela não esperava a dificuldade chegar para ver o que ela faria. Ela se precavia. E aí nós chegamos ao centro do poema. O seu marido é estimado entre os juízes da terra, verso 23. Este marido é descrito aqui como um homem altamente influente na cidade, além dos portões. O seu marido é respeitado e ele é respeitado por muitos motivos. E grande parte dos motivos pelos quais esse homem é respeitado é por causa da mulher que ele tem. A ausência de preocupação doméstica. Gente, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Isso é uma das coisas que os homens cristãos hoje quase não têm aproveitado. Falta de preocupação doméstica. Por quê? Porque correu todo mundo para fora. Não ficou ninguém em casa. Não ficou ninguém para cuidar da casa, para cuidar dos interesses da família, para cuidar da comida, para cuidar das crianças, para cuidar dos animais, para cuidar de tudo. Né? Eu brinco que é como se fosse uma grande empresa onde todo mundo hoje resolvesse servir café. Todos agora vão servir café. Ninguém mais atende ao telemarketing, ninguém é gerente de vendas, ninguém é chefe. Ou que todo mundo decidisse, agora todos nós vamos ser chefes. Funciona? Não funciona. É por isso que Deus colocou cada um num lugar diferente, para juntos eles seguirem à frente. Então, a ausência de preocupação doméstica desse homem contribui para a sua boa reputação. As vestes com as quais essa mulher o adorna também contribuem para o seu prestígio. O próprio caráter e talento dessa mulher que são louvados à porta é uma coroa para a sua cabeça. Esse homem, segundo o comentário da Bíblia da Herança Reformada, diz que ele é honrado publicamente por causa da sabedoria e do trabalho de sua esposa. E isso vai demonstrar mais uma vez que o foco principal da vida dela é o seu marido. O trabalho da mulher redunda em louvor ao marido, porque ela foi criada para isso. Verso 25, a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia da manhã, ela não tem preocupação. Essa mulher é uma mulher que cumpre o seu chamado de esposa e mãe, então ela está absolutamente tranquila, porque tudo aquilo que a responsabilidade dela exigia foi feito. Agora basta ela descansar no Senhor. É como você criar os seus filhos. A gente vai falar disso daqui a pouco. Você vai fazer tudo o que a Bíblia te manda, você vai ser obediente no cumprimento da sua função, mas você vai ter a certeza que a salvação pertence ao Senhor. É Ele que vai salvar o seu filho, não são os seus esforços. Então, essa era a ideia desse texto aqui. Então, ela fazia tudo o que estava ao seu alcance, mas descansava no Senhor. E esse descanso não é um descanso irresponsável, um descanso de quem não agiu. Você conhece mães que não disciplinam seus filhos, mas oram por eles? É isso. Devia fazer as duas coisas. Não é só uma coisa. Porque Deus já disse o que você tem que fazer. Está na Bíblia. Então, você tem que fazer as duas coisas. Criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor e orar por eles. As duas coisas. É isso que esse texto, é essa ideia que esse texto vai nos trazer.
Verso 26 diz que ela fala com sabedoria e que a instrução da bondade está na sua língua. As palavras sábias da sua boca orientam as obras das suas mãos. E as obras sábias das suas mãos dão credibilidade aos ensinos de sua boca, diz Bruce Waltke. Esta instrução da bondade significa que o seu ensino é sempre um ensino amoroso e que as suas lições podem ser passadas aos outros de maneira caridosa, advindas da bondade do seu coração. Matthew Henry diz, essa é outra, tá? Anota essa para botar lá na porta da tua geladeira. Matthew Henry diz assim, que essa mulher está cheia de palavras piedosas e as administra com prudência, o que mostra o quanto seu coração está cheio das coisas lá de cima, do outro mundo, mesmo quando as suas mãos estão muito atarefadas neste mundo. Então, quando você estiver com um bebê vomitando, o outro com a fralda vazada e o mais velho fazendo pirraça, lembra disso. Palavras bondosas vão mostrar que o seu coração está lá no alto, mesmo enquanto as suas mãos estão cheias de trabalho aqui. Verso 28, já indo para o final. Nós não vamos falar exatamente de cada verso, né? Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Os olhos desse marido estão fitos nela. Seus filhos reconhecem o seu trabalho. Então, essa é uma mulher que não está esperando a aprovação dos de fora. Esta mulher recebe a aprovação dos de dentro. Essa mulher não é uma mulher que vai ganhar o prêmio da melhor mãe de 2025 pela revista Forbes. Não vai. Essa mulher não vai ser reconhecida por outras pessoas. O seu trabalho é reconhecido pelo seu marido, pelos seus filhos e pelo Senhor, o que é o mais importante. E aí no verso 30, ela vai dizer: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Pobre do homem que confia na beleza de uma mulher para se casar com ela. Ensine isso aos seus filhos. Porque a beleza passa. A beleza passa. E o temor do Senhor cresce, aumenta. Quanto mais feias, gordas e enrugadas nós ficamos. O temor do Senhor cresce, quanto mais velhas nós ficamos. Então, no verso 31, quando fala, né? Dai-lhe do fruto de suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Os frutos de suas mãos servem também de exemplo para as mais jovens, incentivando-as a permanecerem firmes no cumprimento da sua vocação, pois a seu tempo receberão frutos. É a coisa que eu mais ouço toda vez que eu posto uma foto de família. Ai, eu oro tanto para chegar lá também. Ai, meu sonho é ver meus filhos crentes, convertidos, casados, né? É isso. O fato dessa mulher ter trabalhado tantos anos e ter colhido frutos na sua família serve de incentivo ao povo de Deus. E, por fim, essa comparação é inevitável, a comparação de Cristo e a igreja, agora que vocês entenderam todo o contexto. Então, nós vamos comparar cada um deles da mesma maneira que nós comparamos Cristo e a igreja. O marido é glorificado nos portões da cidade. Essa é a conclusão daquela pregação que eu falei para vocês ouvirem. Cristo é conhecido no mundo. Esse é o paralelo. A mulher é reconhecida em casa. A igreja tem o seu prazer em ser reconhecida por Cristo. A igreja não é reconhecida pelo mundo. Pelo contrário. Quando você se converte, você é tida de esquisita. Não é?
Então a mulher é reconhecida em casa. A igreja tem o seu prazer em ser reconhecida por Cristo. Assim como a mulher em casa, essa igreja não é reconhecida, mas Cristo conhece e louva a sua igreja e diz que ela tem valor e nos conhece pelo nome, assim como os maridos e os filhos louvam essa mulher virtuosa. E eu quero terminar contando uma história para vocês. Não sei quantas de vocês já leram esse livro. Se não leram, vocês vão sair daqui com uma pilha de livros. Não sou dona de livraria mais, já tive uma livraria, não tenho mais. Esse livro vocês precisam ler. Ele se chama Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Esse livro é incrível. Eu quero contar um pouquinho da história dela, porque eu quero terminar com essa história. Rosaria Butterfield é a escritora desse livro e é uma mulher que entendeu o seu chamado. Deixa eu contar um pouquinho da história dela para vocês. Nesse livro, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, ela conta a história dela. Rosaria Butterfield era uma professora universitária nos Estados Unidos de língua e literatura inglesa. Ela era a professora mais importante da sua área, né? Ela era chefe lá na universidade. Oi? Muito bem conceituada. E ela era lésbica há muitos anos. Ela vivia com outra mulher há muitos anos. E o trabalho dela na universidade era trazer LGBT para dentro da casa dela. Era uma luta ativista, a dela. E essa mulher se converteu. E eu vou dizer como ela se converteu. Essa mulher, um dia, foi bater na porta da casa de um pastor que escreveu um artigo no jornal da cidade falando que o homossexualismo era pecado. E ela foi lá bem brava, bater na porta dele para tomar satisfações. E aquele pastor disse: "Você quer jantar conosco?" E ela disse: "Quero." E essa mulher entrou, se sentou, e ela disse que a primeira coisa que chamou a atenção dela para o evangelho foi que antes da refeição o pastor foi orar. Ele terminou a oração dizendo: "Senhor, me perdoa pelos meus pecados." E ela disse: "Ué, mas a pecadora aqui não sou eu? Tem alguma coisa errada aqui, peraí." Por fim, essa mulher passou 2 anos indo repetidamente na casa desse pastor, o pastor e a esposa fazendo um discipulado com ela. E essa mulher se converteu. E quando ela se converteu, ela se viu num dilema. Porque o trabalho dela, a vida dela era a universidade. E agora ela não podia continuar fazendo o que ela estava fazendo. E agora ela não tinha mais como trabalhar naquilo que ela estava trabalhando. E agora ela se casou, esta mulher se casou com um pastor reformado. Reformado. E é interessante ela contando, porque ela se converteu muito tarde. Ela se converteu, ela já tinha mais de 40 anos. Então, ela ia para a igreja, e toda vez que ela chegava na igreja, aquelas igrejas americanas, né, de mulheres que têm muitos filhos, e ela via, às vezes, ela disse que ela ficava parada na porta da igreja, olhando aquelas famílias chegarem com 5, 6, 10 filhos, e ela pensava: puxa vida, eu nunca vou ser essa mulher. Poxa vida, que pena. E diz que um dia ela sentiu como se Deus estivesse dizendo a ela: você precisou passar por tudo isso para me conhecer. Você foi arrastada na lama para que você reconhecesse o meu amor. E ela falou: nunca mais eu reclamei da minha condição. E Deus a abençoou com 4 filhos. Ela adotou 4 crianças. E virou uma mãe homeschooler. Pensa que loucura, gente. Era lésbica. Professora da universidade, ativista. Pois é, e ganhou muitos inimigos. Essa mulher, inclusive, ela precisa viver protegida. A gente tentou, Mulheres Piedosas tentou trazer ela para fazer palestra para a gente aqui no Brasil. Ela não viaja para qualquer lugar, ela não pode. Porque ela é perseguida por causa da posição que ela adotou. Né? Depois procurem, tem vários vídeos no YouTube dela, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Pensa numa mulher que teve que perder tudo que tinha. E ela diz assim, no seu livro: eu perdi tudo. Perdi meus amigos, perdi minha carreira, perdi salário. Mas eu ganhei um marido que me ama e me acha virtuosa.
e filhos que me chamam bendita. A glória dela estava agora dos portões para dentro. E ela estava satisfeita com isso. E aí, o que eu me lembro? De Paulo, lá em Filipenses 3, 7, 8 e 9. Paulo, que era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. E o que ele fala sobre tudo isso? Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, que significa lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Nós, como mulheres, precisamos considerar o que o movimento feminista ganhou para nós como refúgio. É lixo, porque está longe do conhecimento de Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor nos dê clareza quanto a isso. Que o Senhor abra os nossos olhos e nos faça entender por que caminhos nós estamos caminhando e por que estamos caminhando nesses caminhos. Nada no mundo é neutro. Você não toma as suas decisões quanto à família, carreira, dinheiro, vestes, baseada em nada. Tudo tem pressuposto. Que os nossos pressupostos sejam Cristo. Que nós vivamos em todos os âmbitos da nossa vida. Lembrando que nós temos a pérola de grande valor, que é o Evangelho. E por causa dessa pérola, nós precisamos nos desfazer de tudo. Que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor dê a vocês, mulheres, olhos na eternidade. Deixa eu falar para você uma coisa. Deus nos dá muitos bens nessa terra. Deus nos dá muitas coisas boas. E Deus não é contra a gente ter coisas boas. Elas só não podem tomar o primeiro lugar. Mas todos os bens que Deus te dá nesse mundo, todos vão ficar aqui. O único bem que você vai levar para a eternidade com você é a sua família. É nesse bem que vale a pena investir. É no seu marido, é nos seus filhos, é na sua casa, é no seu ninho, é no seu lar. Isso é eterno. Todo o resto passa. Viagem vira fotografia saudosa, bolsa fica velha, vestido de noiva, sua filha vai olhar um dia e vai dizer: nossa, mãe, que cafona. A moda passa. O corte de cabelo fica obsoleto. Mas a nossa família, aos pés de Cristo, é algo que ninguém tira, nem a morte. Nada tira. Essa é a pérola de grande valor. Era por isso que essa mulher aqui batalhava. E que esse seja o motivo do nosso labor também. Apresentar nossos filhos a Cristo um dia. E morar com eles eternamente no céu. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por esse exemplo que o Senhor deixou para nós. Por essa mulher que nós devemos buscar ser todos os dias. Nos ajuda, Senhor, como é difícil equilibrar tantos pratos, ter tantas demandas, e mesmo assim manter os nossos olhos nos céus. Nos ajuda, Senhor Deus, a lembrar de fazermos tudo para a glória do Teu nome e para promover o avanço do Teu reino nessa terra, principalmente dentro da nossa própria casa. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, me pediram para avisar vocês que está rolando uma prancheta com papel para perguntas e respostas. Depois da última palestra, a gente vai ter um tempinho aí para essas perguntas, então, se vocês quiserem fazê-las. Deixa eu apresentar minha família para vocês. Ela está aí? Deixa eu mostrar para vocês a minha vida. Em primeiro lugar, queria mostrar meu marido. Começamos só nós dois. Há 35 anos atrás. Pode passar. Esse é Israel, nosso segundo filho, que está se formando pastor agora, mês que vem, com a graça de Deus.
sua linda esposa Larissa e suas 4 crianças e contando. A próxima é minha filha Juju, com seu marido João, a Esther e o Tito e contando. Lucas, meu filho mais velho, com sua esposa Thalita e suas 2 meninas contando. E o meu último filho, não, tem mais uma antes dessa. É Davi. Vê se você acha para mim. É uma mocinha vestida de noiva. Não tá aí, tadinho do Davi. Mas tá bom. São os 2 lá do canto, é Davi e Maria Clara. Agora, depois de 3 perdas, ela finalmente vai ter o seu primeiro bebê, agora em julho. E de 2 nós viramos isso aqui. Gente, é incrível a multiplicação. É incrível. E eu quero animar vocês. É linda, né? Que linda a foto de família. Deu um trabalho danado, gente. Muita noite sem dormir, muito choro, muita oração. Mas é a coisa mais maravilhosa do mundo. É você ir dormir orando para os seus filhos, se manterem fiéis todos os dias, continuarem amando suas esposas e cuidando dos seus filhos. Ver seus filhos amando e temendo ao Senhor. Daí saíram 2 pastores e 2 diáconos, para a glória de Deus. E está saindo uma nova geração também que está aprendendo a amar e a temer ao Senhor. Gente, isso aqui não tem dinheiro do mundo que pague. Não existe preço para isso. Mas quando vocês veem uma foto dessa, vocês não sabem quantos anos de investimento, né? Só diz, que lindo. E eu tenho dito para as moças da minha igreja, vocês querem colher muito igual eu estou colhendo, gente? Todo dia é dia de chorar de alegria com os vídeos que eles me mandam, com as gracinhas que eles falam, com a saudade da vovó, com o versículo bíblico novo. Eu estou colhendo muito, mas eu plantei. Então, para vocês colherem muito, plantem muito. Não só plantem muito tendo muito filho, mais filho do que eu tive, mas plantem muito ensinando eles a amarem o Evangelho. Tem uma pesquisa, eu vou terminar aqui. Tem uma pesquisa do Vod Balkan, no livro dele, Família Guiada pela Fé, que dá para a gente uma estatística terrível. Terrível. Ele diz que 75% dos jovens cristãos dos Estados Unidos, no ano que ele escreveu aquele livro, abandonam o Evangelho no primeiro ano da universidade. 75%. E aí sabe o que ele fala? Como as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, inclusive os crentes, e estão tendo uma baixa cosmovisão cristã e não estão ensinando essa cosmovisão para os seus filhos, é preciso 2 famílias de cristãos para gerar um único cristão para a próxima geração. Isso é uma tragédia. E a culpa é nossa. E a gente precisa mudar isso. Isso é uma tragédia. A nossa obrigação é deixar uma legião de soldados de Cristo quando a gente morrer para continuar. Quem vai continuar o teu trabalho aqui na igreja? Seus filhos, seus netos, sua nora, seu genro. Então, plantem. Hoje é tempo de plantar. E a colheita de vocês vai ser farta. Que o Senhor abençoe vocês.